Então, bom dia pessoal, sejam bem-vindos novamente a mais uma das nossas lives Melos Café, sempre trazendo para vocês dicas de como fazer cafés incríveis aí nas suas casas, como esses de cafeteria e sem gastar muito. Na live de hoje eu vou passar para vocês uma maneira, na verdade 7 maneiras diferentes de vocês fazerem cafés que fiquem bons e fazer cafés em grandes quantidades, tá? Então, se você tem a necessidade de preparar 1 litro aí de uma vez de café, né, no vídeo de hoje eu vou passar então algumas dicas de como você pode fazer da maneira certa para então preparar essa grande quantidade de café de uma vez, tá? Isso por quê? Porque se você simplesmente pensar, vou jogar mais café, jogar mais água, dependendo da técnica, do método usado, pode ser que você tenha um café muito amargo ou muito sem graça. Tá? Então, existem formas mais adequadas de a gente conseguir obter bons resultados de cafés preparando aí grandes quantidades de uma vez só, beleza? Então, o que eu vou passar aqui vão ser 7 maneiras diferentes de fazer isso e aí você pode escolher aquela que você mais prefere, que você acha mais fácil para você ou que você, por algum motivo, prefere aí, tá? E aí eu vou tentar ordenar mais ou menos aqui passando primeiro algumas mais fáceis e depois indo para as um pouco mais complexas, beleza? Então, para começar, eu vou mostrar uma delas aí, né? Que é uma que eu gosto bastante, acho bem interessante e eu considero bem simples, tá? Que é você pegar uma panela e você fazer um café fazer um café então. Aqui, coloca aqui a água fervente, coloca o café e aí você depois só coa no coador de pano, beleza? Então essa é uma maneira muito simples, você pode pegar uma panela aí do tamanho que for, o coador de pano, a característica dele é que ele consegue, né, filtrar esse café rapidamente, então você consegue evitar que ele fique muito tempo ali em contato e com isso você não vai ter um amargor demais aí, tá? Então funciona bem legal você usar, por exemplo, a panela, colocar o pó e a água aqui e depois você coa no coador de pano, tá? Só que toma cuidado, tá? O que muita gente faz, que não é a maneira mais apropriada, tá? Se você pegar o seu coador e, por exemplo, beleza, coloco aqui, coloco o café e já coloco o coador e deixo aqui cozinhando aqui o café com a água, pegando sabor, tá? Então, eu já vi isso, é uma técnica, às vezes, mais difundida já há tempos aí, às vezes os avós preparam dessa forma, mas o que não é tão legal desse jeito de preparar aqui é o seguinte, uma questão é que se você deixa a água em contato com, água fervente em contato com o café, você extrai ali um amargor não muito agradável desse seu café, tá? Então não recomendo você colocar em contato com água fervente. E outra coisa, se você não controlar certinho o tempo que fica ali a água em contato com o pó, pode ser que fique, passados os 4 minutos, começa a extrair pouco sabor interessante do café e começa a extrair quase que só amargor, tá? Então pela característica do café, até os 4 minutos a gente extrai os sabores legais e agradáveis que a gente quer e dali para frente é só para trás. Dali para frente a gente só extrai compostos não tão agradáveis assim, tá? Então, como é que eu diria que fica legal de a gente fazer isso aqui? Eu vou pesar aqui minha água, tá? Eu já deixei ela fervendo ali para não demorar tanto tempo. Então, eu recomendo sempre pesar os ingredientes, água e o pó. Então, eu vou fazer 700 ml aqui, tá? Uma quantidade aí grandinha, como só eu vou tomar. Vai ser bastante até, mas vamos lá. Então, eu vou colocar aqui, ela não está 100% fervida agora, a panela estava fria, então eu vou deixar esquentando aqui, enquanto isso eu vou moer o meu café. Como sempre recomendo para vocês, usem café em grão moído fresco, moído na hora que for preparar, tá? Então eu deixei aqui o meu café já pesado no moedor, mas eu vou moer ele só agora, tá? Na hora que eu vou preparar, beleza?
E aí, né, eu tenho aqui o meu coador, eu vou colocar ele num recipiente. Depois, e aí só realmente jogar aqui e ir coando ele, beleza? Essa é a maneira que eu preparo ele aqui, tá? Então, só esperar terminar de moer aí. Beleza. A gente vai preparando aqui, mas eu vou falando para vocês do próximo método já, tá? O segundo jeito de você preparar grandes quantidades de café de uma vez, e que é relativamente assim, bem tranquilo, bem fácil de fazer, e que é muito fácil de fazer um café bom, um café de qualidade, é você usando então uma prensa francesa, tá? Prensa francesa, pelas características dela, se você já tomou, se você tem uma, conhece, né? Pelas características dela, é muito tranquilo de você fazer 200 ml, como é muito tranquilo você fazer 1 litro e meio, como for, dentro da prensa francesa, tá? Porque basicamente é só você jogar o pó do café aqui, jogar a água e você, né, dá uma mexida para garantir que está bem, né, bem misturado ali e deixe em um tempo de infusão de 4 minutos aqui, tá? E aí você depois serve. Então, se você quiser, você pode simplesmente comprar uma prensa francesa maiorzinha, essa minha aqui é de 1 litro, e aí você vai lá e prepara o seu café nela, que, né, não tem muito risco de dar errado, de não ficar tão bom. Mas aí, claro, beleza, eu não tenho ainda uma prensa francesa, será que eu pego uma? O que eu diria para você? Eu recomendo você primeiro provar um café, se você não conhece a prensa francesa, prova um café preparado nela primeiro, tá? E aí depois você vai e decide se, esse tipo de sabor da prensa francesa me agrada, ok, então você compra uma para você. Ou não, é um negócio que eu gosto de tomar de vez em quando, mas não sei, talvez não valha a pena. Então, de repente, deixa, não investe ainda numa prensa francesa. Mas, né, é questão de gosto. Se você curte o sabor que te dá uma prensa francesa, então vale a pena, de repente, você pegar uma, porque você pode fazer, então, uma grande quantidade de café de uma vez só com ela, tá? Então, primeiro jeito esse da panela, segundo a prensa francesa. Voltando um pouquinho aqui para a panela, o que eu fiz até agora então? Eu deixei a água ferver para garantir que ela esteja bem quente, mas como eu falei, se eu botar o café em contato com água fervente, não é tão agradável. Então, o que eu fiz? Eu desliguei, contei 30 segundos e depois eu joguei água quente. Depois eu joguei o café dentro da água quente. Então, é isso que eu sempre recomendo. Você ferve a água para garantir que ela também não está fria demais, né? Que ela vai estar quente o bastante para extrair bem o sabor do café. Ferve, conta 30 segundinhos, só para ela não estar mais tão quente assim. E daí você joga o seu café aqui, beleza? Então eu joguei o café, né? E estou esperando dar aí uns 3 minutos do café em contato com a água, tá? Então dei uma misturada só, né? Para ficar tudo mexidinho, não ficar nenhum pó seco aí pelo meio, tá? E aí eu estou contando aqui até dar os 3 minutos. Vamos para o próximo então. Então, panela, tem a prensa francesa, o que mais a gente tem como fazer? A gente pode usar uma cafeteira, beleza? Aquelas cafeteiras elétricas simples, né? Maquinazinha de café, aquela ali. Aquilo ali também funciona para você fazer uma grande quantidade. Aí é claro, você tem que pegar um modelo que tenha capacidade de fazer aí 1 litro, a quantidade que você quer, né? Então existem aqueles modelinhos menores, fazem até 3, 4 xícaras, e existem já modelos maiores, para 6, 8 xícaras ou 10, tá? Então, se você costuma sempre fazer aí uma quantidade maior de café, de repente você pega e compra um modelo maior daqueles ali, né? Tá? Então, né, a cafeteira, eu não acho tão agradável o sabor dela, né? Eu vejo assim que, como não é a gente que controla, como joga a água, como faz ali tudo, eu vejo que a gente tem uma certa limitação em quão bom consegue ficar um café preparado nessas máquinas de café elétricas aí, tá? Por isso que eu, particularmente, uso pouco uma cafeteira elétrica, tá? Mas quando tem necessidade, né, de repente
vai fazer café para um monte de gente aí no trabalho, ou de repente chegou um monte de visita, às vezes tu quer fazer rapidinho ali, a cafeteira, então, ela é muito prática nesse sentido, tá? Aqui já deu 3 minutos e meio, eu vou simplesmente coar aqui o meu café, enquanto eu falo para vocês do quarto jeito. Anotei aqui do lado só para não me perder, né? Então, vamos lá. O quarto jeito que funciona, aí vai de gosto, tá? O Cold Brew. Se vocês já viram um vídeo no canal meu falando do Cold Brew, método de infusão a frio, tá? Então esse aí é bem particular, se a pessoa curte, né, vai mais para de vez em quando aí. O Cold Brew, ele, então, é um método em que a pessoa usa água fria para deixar em contato com o pó do café e aquilo fica em contato por 24 horas. E aí depois você, né, filtra ele e aí você tem então um café extraído a frio, que é o Cold Brew. Então esse é um café que, beleza, demora 24 horas para fazer, tá. Mas se você tem uma certa previsibilidade, e, eu sei que vai vir visita e tal, é muito fácil de você fazer uma quantidade muito grande de café nele, tá. Existem aí alguns recipientes que te permitem fazer 3, 4, 5 litros desse café Cold Brew de uma vez só, tá? Então, demora 24 horas, beleza, mas se você sabe prever aí a tua demanda de café que tu vai ter, simplesmente vai lá e faz aí já uma quantidade bem grande de uma vez. Mesmo que você não tenha um recipiente, você queira fazer um Cold Brew, você pode também. Por quê? Porque, como eu mostrei já num outro vídeo no canal, você pode simplesmente pegar e colocar num recipiente grande, tampar ele, e aí depois você passa ele no coador, passa ele no filtro de metal, e aí você consegue ter aí o seu café Cold Brew em grandes quantidades e sem muito esforço. Mas é claro, ele tem um sabor bem diferente, tá? Ele tem um sabor bem diferenciado comparado ao café que a gente está acostumado a beber. Então, né, é uma coisa mais de preferência. Se você já tomou e você já curte então o sabor do Cold Brew, você consegue, né, fazer grandes quantidades com ele. Pode fazer um dia aí que, caso surja essa necessidade, tá? Outro café, então, outro jeito, por mais que eu não seja um grande defensor dele, mas o café solúvel. Café solúvel também é uma solução se você quer fazer uma quantidade grande, uma quantidade enorme de café de uma vez só, tá? Então, claro, eu acho que foge um pouco do propósito desse canal aqui, que é mostrar para vocês como fazer um café bem top aí, né? Mas, né, achei válido pelo menos mencionar, né, lembrar que existe também a opção do café solúvel, porque ele te permite, então, preparar uma quantidade de café grande de uma vez só, tá? Aí, a sexta opção que a gente tem seria utilizar, se você tiver assim, não é sempre que você faz esse café para um monte de gente, é só, vez ou outra vem visita aí em casa, mas a maior parte do tempo eu faço café para poucas pessoas. Às vezes você não quer investir numa prensa francesa grandona, ou você já tem uma, mas é uma pequenininha, você tem um coador que não é tão grande, você tem os métodos em tamanhos normais, não tamanhos para fazer grandes quantidades. Aí você pode simplesmente pegar e fazer 2 preparos, né? Vai fazendo em um, vai fazendo em outro, e você também vai conseguir, no fim, ter uma grande quantidade de café aí, tá? Claro que isso já dá um certo trabalho a mais coisa, mais louça para lavar, né? Mas às vezes, se você tem até um método mais diferentão, mais bonitão, assim, quiser mostrar aí para as visitas, né? Também é uma opção que você tem aí. Faz aí, vai preparando um, vai preparando o outro, e aí você vai ter aí uma quantidade maior de café para servir para as pessoas. E o sétimo e último que eu trouxe aqui no vídeo, que ele funciona também para fazer grandes quantidades, ele tem uma certa exigência a mais de habilidade, um talento para acertar legal ele, que seria basicamente os métodos filtrados normais, como
o coador Melita, ou também se tiver coador V60 ou aqui o Chemex. O Chemex é legal que também tem umas versões grandonas, que dá para fazer até 1 litro de uma vez, 1 litro e pouco, tá? Então, existem esses métodos filtrados que você pode fazer quantidades grandes de café nele, mas aí você tem que tomar bastante cuidado, tá? Esses métodos filtrados aqui, você tem que ver o tamanho certo para aquela quantidade lá. Então, por exemplo, esse aqui é o tamanho 102. Ele permite fazer aí 600, 700 ml, não muito mais do que isso, senão não fica muito legal, tá? Então, eu não recomendo você fazer aí uma quantidade maior do que esse método recomenda. Se eu quero fazer 1 litro, eu vou ter que comprar o coador do tamanho maior, que daí é mais apropriado para isso, beleza? Então, sempre veja essa questão do tamanho, pega o tamanho certo. Outra coisa, se você for preparar esse café aí, de repente você vai começar a jogar água aqui em cima e existem maneiras diferentes de você jogar água em cima do seu pó. Às vezes, por exemplo, se eu tenho uma quantidade pequena de água, uma quantidade pequena de café que eu vou preparar, eu vou preparar só 1 xícara para mim. Aí eu vou usar, claro, um coador menor e eu vou jogar água pouco a pouco, lentamente, pequenas quantidades, porque dessa forma eu vou permitir mais tempo para ele ficar ali em contato e extrair bem o sabor. Quando a gente vai fazer muito café de uma vez, a lógica é ao contrário. Você tem muito pó ali, você tem muita água para jogar, então não fica perdendo tempo jogando a água aos pouquinhos, tá? Joga um monte de água aí de uma vez, vai até o topo, né? Enche aí o funilzinho, porque o próprio peso da água vai ajudar a descer essa água toda mais rápido, né? Porque se você, né, como eu comentei antes, se você não cuidar com o tempo de extração, se a água ficar muito tempo em contato com aquele café, vai começar a extrair muito amargor. E a gente não quer isso. Então, joga bastante água já, fica sempre mantendo o nível da água no alto, até você terminar de jogar toda a sua água, para você conseguir, então, ter uma extração mais bacana e sem muito amargor. E o terceiro ponto que é interessante a gente fazer para ter um café mais legalzinho, preparado no coador, né, no filtrado, seria você usar, então, uma moagem mais adequada à grande quantidade de café. Então, né, eu comentei, se eu fizer uma pequena quantidade de café, eu vou querer fazer de um jeito, jogar água pouco a pouco para ter mais tempo ali de contato da água com o café. Se eu simplesmente jogo a água muito rápido, escorre rapidinho e eu não consegui extrair bem o sabor. Quando eu faço pouco café, o que eu faço também, eu vou moer o meu café bem fininho. Porque se eu moo o meu café bem fininho, aí ele vai dar mais resistência, demora mais para passar minha água por esse pó bem fininho, tá? Então, se você vai preparar grandes quantidades de café, como o problema é o contrário, pode ser que, né, se você não fizer nada, o que vai acontecer provavelmente é que ele vai demorar muito tempo para passar. Então, o que você pode fazer para melhorar essa questão é o seguinte: você vai e moe mais grosso. Faz uma moagem mais grossa ali, mais grossinha. Tem outro vídeo no canal, inclusive, falando justamente dessa parte de moagem, tá? Qual que é a moagem certa, como adequar certinho. E aí, então, se você fizer uma moagem mais grossa, você tem menos resistência do pó, você consegue mais facilmente passar toda a água por aquele pó sem extrapolar aquele nosso tempo bacana para um preparo bom. Beleza? Então, se você for fazer então no método filtrado, aí, numa melita, que eu deixei como último das sete jeitos, justamente porque é um pouco mais difícil, então você deve moer mais grosso, você deve ter o cone aqui, o filtro, do tamanho certo, e você deve jogar água, né? Mas jogar tudo de uma vez, jogar bastante água sempre, para que isso ajude a água a passar mais rápido e você consiga extrair essa bebida no tempo adequado para a bebida ficar bem bacana aí no sabor. Beleza? Então, esses seriam 7 jeitos
Né, cada um tem as suas particularidades, pode ser que você tenha um equipamento em casa, não tenha outro, e aí você pode então, né, ir testando com aquele método que você tem, ou com o método da sua preferência, para ir lá e preparar então essa quantidade maior de café de uma vez. Mais um detalhe, inclusive, o item 4, que era a máquina de café elétrica, né, aquela automáticazinha que vai pingando ali e tal, e tu tem um funilzinho embaixo, tem o bule? Bule que chama? Bule, chaleirinho? É bule, né? Essa jarrinha aqui, que tem a jarra embaixo, e aí ele vai pingando ali dentro. Aquilo ali fica apoiado numa base aquecida. Em todos, ou praticamente todas essas máquinas aí de café, a gente tem essa base aquecida que vai mantendo o seu café quentinho para qualquer hora que você tomar, ele estar ali quentinho, tá? Então, beleza, essa base ela tem a melhor das intenções, né, de não deixar o seu café esfriar, se você não servir na hora, mas toma cuidado, tá? Se você for preparar uma grande quantidade de café, beleza, não vai todo mundo provavelmente se servir naquele mesmo momento, mas aquela base aquecida, ela fica muito quente. E esse calor todo, ele vai aquecendo esse café aqui, esse café que já está pronto, e esse aquecimento adicional, ele faz tu perder propriedades, perder sabor do teu café, tá? Então, não é interessante numa máquina de café elétrica você deixar ele apoiado naquela base quente, deixar aquilo ligado por um tempão ali, porque isso, né, não dá um resultado legal para o teu café ali, tá? Então, se você for fazer ali na máquina de café elétrica, de repente tenta, né, quem puder já se serve na hora, e se for demorar para alguém se servir, coloca numa térmica, né? Pré-aquece ali uma outra térmica, bota ali dentro e fica deixando aquecido dentro dessa térmica, porque realmente, né, não recomendo para vocês utilizar essa função da base aquecida para manter o café quente, porque, né, ele dá uma estragada no sabor do teu café. Beleza? Então, né, basicamente é isso aí. Existem essas 7 maneiras aí que vocês podem fazer para preparar um café, então, em grandes quantidades, né? Todas elas são, a maioria delas não requer muito assim esforço. Podem existir outras, mas essas aí são as que eu quis, né, mencionar para vocês que funcionam legal. Eu já fiz de todas essas maneiras aí, tirando do café solúvel, porque não me agrada café solúvel. Mas, né, se você então tiver essa necessidade, de repente vem uma visita aí na sua casa, vai preparar café para todo mundo da família, ou você vai fazer café para os seus colegas de trabalho aí, então você pode usar uma dessas técnicas e aí depois, de repente, me contar aí nos comentários o que você achou do resultado, se você fazia dessa forma também, fazia diferente, né? E quiser deixar uma outra sugestão aí, estamos sempre abertos aí. Beleza? Então, bom domingo para vocês, bons cafés e a gente se vê semana que vem. Valeu, abraço!